Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, com cada um de vós. Eu quero, antes de dar dois avisos à igreja e também logo a seguir passar a palavra de Deus, cumprimentar os nossos visitantes e dizer da nossa alegria de poder contar com a presença de vocês, né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor já tenha te abençoado através dos louvores, porque o louvor é um momento que a gente entrega para Deus, diferentemente da palavra, mas nós também somos abençoados, né? Nós nos aquebrantamos, sentimos a presença, sentimos a aprovação de Deus quando fazemos isso de coração, especialmente quando fazemos instruídos pelo Espírito Santo, né? Adorador que adora a Deus em espírito, em verdade. E louvamos a Deus também pela sua palavra, que ainda o Senhor nos dá a liberdade de podermos ministrá-la ao coração daquele que se achega. Gostaria de dizer para a igreja que nesta próxima quarta-feira nós retomaremos os nossos estudos bíblicos, que nós fizemos uma pequena interrupção. Na verdade, foram 4 cultos, 4 quartas-feiras que nós liberamos por conta de viagens, série de coisas, né? Que essa época sempre é mais difícil, né? Mas meu coração se sente já impelido e de certa forma incomodado de nós retomarmos os estudos. Então, nesta quarta-feira, às 20 horas, nós retomamos o estudo bíblico que estamos fazendo no momento em cima da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Muito embora já tenha se passado algumas semanas já de estudo, mas estamos basicamente no início. Estamos ainda no primeiro capítulo e você fica convidado para estar já nessa quarta-feira próxima, então, com a gente aqui e para recebermos um pouquinho mais do ensino da palavra de Deus. Também gostaria de avisar a igreja já com alguma antecedência que no segundo sábado de fevereiro, nós teremos nosso culto de ceia. Nós vamos estar tendo as nossas atividades normais de culto, mas ainda estaremos também fazendo a exposição do demonstrativo do financeiro do ano de 2021, que muito embora tenha sido um ano difícil, mas creio que o Senhor nos abençoou, apesar de todas as dificuldades que o ano nos proporcionou. Então, no sábado, segundo sábado de fevereiro, nós vamos postar no grupo da igreja, nós estaremos realizando o nosso culto de ceia. Quero abrir com vocês um texto que está em Mateus, capítulo 17. Mateus 17, versículo 24. Mateus 17, 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro aqueles que cobravam o imposto das 2 dracmas e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto? O vosso mestre não paga as 2 dracmas? E Pedro respondeu: sim.
Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, antes que Pedro falasse qualquer coisa. E Jesus disse: Simão, o que te parece? O que é o certo? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo, Pedro disse: dos estranhos. Jesus então lhe disse: logo, estão então isentos os filhos. Mas para que não escandalizemos, muitas vezes o que nos é de direito e o que nos é lícito nem sempre edifica e algumas vezes até mesmo escandaliza. Mas para que nós não escandalizemos, faz o seguinte: vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe, que você pegar, tira. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes, quer dizer, paga o imposto que eles te pediram ou te cobraram, o imposto que você deve pagar e o que eu, por ti e por mim. Irmãos, em 25 anos praticamente de púlpito, pelo menos umas 5 vezes já preguei essa palavra. É uma palavra que, via de regra, as pessoas não dão muito importância e não param muito para analisar, talvez em virtude da maneira estranha, né? Certamente muitas pessoas, claro, não pessoas da igreja ou das igrejas, mas muitas pessoas, ao lerem isso aqui é uma conversa fiada, isso aqui não pode, né? Ora essa, né? Como poderia ser algo semelhante a isso, né? Como poderia acontecer uma coisa dessa? Mas não somente é verídico o fato, não somente é verdade, porque é narrado pela Bíblia e não somente por um evangelho, mas pelos 3, pelo menos 2 evangelhos. Esse texto é narrado, essa história, digamos, ela é contada, né? Mas porque num texto tão pequeno a gente se depara com uma verdade tão maravilhosa e que, não obstante todas as adversidades da vida e tudo aquilo que a gente tem se deparado, especialmente a nossa geração nos últimos anos, é uma palavra que, como tantas, deve trazer em nós descanso, deve trazer paz, deve trazer repouso, deve trazer sossego. Eu acho que nós temos o privilégio, e aqui não vejo o privilégio no sentido positivo, né? Talvez para alguns no sentido ruim. Nós somos uma geração, fazemos parte de uma geração que está submetida a tanta pressão, e especialmente no nosso tempo, a tanta interrogação. Né? O que se sabe do que nós estamos vivendo? A gente recebe tanta informação, a gente é tão bombardeado com divergências de opiniões. Eu digo opiniões não de leigos, opiniões de pessoas que se dizem cientistas,
né, profissionais da saúde. E isso gera nas pessoas uma inquietação tão grande, né? As pessoas estão muito inquietas. As pessoas estão se perguntando se nós estamos entrando num tempo difícil, sendo que todos nós, ao mesmo tempo, esperamos dias melhores, né? Que a gente passe por tudo isso e que a gente supere tudo isso. Mas enquanto a gente não passa, enquanto a gente vê pessoas ficarem pelo caminho e tantas coisas acontecerem, ao mesmo tempo, todos nós, de alguma forma, fomos atingidos no emocional, fomos atingidos no psicológico. Eu acho que não existe outra coisa além da palavra de Deus para nos trazer esperança, para nos trazer consolo, para nos trazer conforto. E para aqueles, evidentemente, a quem é dado fé, poder, então, descansar em meio às tempestades dessa vida. E esta palavra, eu entendo que ela é uma palavra, uma vez aceita e recebida no coração, é uma palavra que nos traz, deve nos trazer repouso, descanso, refrigério, independentemente do que a gente possa viver. Eu não quero dizer que todos nós seremos ou estaremos isentos de sofrer, de padecer consequências de tudo isso que a gente vive, que o mundo inteiro tem vivido. Mas independentemente do que suceda, independentemente do que aconteça, a coisa mais importante é a gente poder estar em paz, a gente poder descansar e saber que as mãos do Senhor são mãos poderosas. Jamais entrega as rédeas deste mundo a quem quer que seja. Ele sempre estará na direção, no controle, no comando. Por mais que muitas pessoas questionem se um Deus bom e justo está no controle e no comando, por que vemos tanta injustiça? É porque o homem é injusto. É porque o homem, ele foi afetado pelo pecado e o coração dele está contaminado com excesso de maldade, de ganância. Eu não sei se você, nesse tempo que a gente vive já, alguns meses, muitos meses, né? Já mais de ano, não sei se você consegue se sentir seguro. E quando eu falo se sentir seguro, eu não me refiro ao fato de alguém dizer assim, não, eu tenho certeza que comigo nada vai acontecer. Não é isso. Isso é ilusão. Seguro no sentido de ter a convicção de que Deus, Ele está no comando e no controle. Aquela convicção e aquela certeza, aquela firmeza declarada nas palavras de Sadraque, Mesaque e Abdenego, companheiros do profeta Daniel, que foram questionados se não temiam, em caso de desobediência ao rei, de serem jogados numa fornalha numa fornalha com uma temperatura absurda,
de calor, certamente morreriam queimados. Você vê justamente essa característica no coração desses homens. Esses homens não disseram para Nabucodonosor, que foi o rei que quis impor a eles uma coisa que eles não fariam em hipótese alguma. Eles não disseram para o rei, olha, nós temos certeza que Deus vai nos livrar desse fogo. Você pode nos jogar, que nada vai acontecer com a gente, porque a gente sabe que Deus é com a gente, então não vai acontecer nada. Não era essa a visão dos homens. Mas eles mantêm uma segurança e uma estabilidade emocional. Disse, olha, rei, aconteça o que vai acontecer, nós não vamos nos dobrar diante dessa estátua que você fez. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. De certa forma, é um pouco do reflexo daquela canção que se canta e muitas vezes cantamos na igreja, mas na prática questionamos. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Se não der, continua sendo. Na verdade, eu entendo que mesmo que as coisas que nós desejamos não sucedam, Deus continua não somente sendo Deus, Deus continua sendo o nosso Deus. Ele é o meu Deus. Mesmo que alguma coisa me afete, mesmo que alguma coisa me apanhe. E eu tenho certeza absoluta, evidentemente se eu fizer as coisas certas, de que Ele permitiu. E se Ele permitiu, futuramente, talvez, quem sabe, só na eternidade, eu vou entender. Muitas coisas nós não entendemos. Nós não fomos chamados por Deus para entendermos Deus. Nós fomos chamados por Deus para crermos em Deus. Como é que uma mente tão pequena como a nossa pode querer entender um Deus tão grande e maravilhoso? Mas, como eu disse inicialmente, essa palavra é uma palavra que traz ao coração um refrigério, uma segurança. Eu vejo nesse texto, pelo menos, 3 aspectos a respeito da pessoa de Deus. Primeira coisa que vejo nesse texto, quando olho o fato de que aquilo que havia, ou aquilo que era necessário se arrecadar para que o imposto fosse pago, é providenciado por Deus. Não existe uma forma mais clara e evidente de mostrar que Deus, Ele é o responsável por toda a nossa provisão. Por mais que a gente se valorize, por mais que a gente se engane com nós mesmos, achando que nós somos os grandes responsáveis pelos nossos sucessos, pelas nossas conquistas, pelo nosso alcance. Na verdade, deveríamos saber que tudo o que nós alcançamos, tudo o que temos, tudo o que somos, devemos exclusivamente à pessoa de Deus. De Deus sempre vem a nossa provisão. Tudo o que se dispõe no mundo, tudo que você olha e observa e vê que consiste em coisas necessárias à nossa existência, à nossa subsistência, à nossa permanência, à nossa vida, à nossa saúde,
a continuidade do nosso viver, tudo isso foi dado por Deus. Tudo isso foi concedido por Deus. Eu entendo que Deus ele nos dá uma amostra de uma maneira tão diferente para mostrar que Ele dá aquilo que a gente precisa de uma maneira, muitas vezes, que a gente nem consegue supor. Ninguém consegue supor. Quem poderia supor que o recurso necessário para o pagamento daquele imposto viria da boca de um peixe? Quem poderia supor que a água no deserto, para saciar milhões de pessoas, num deserto totalmente inóspito, pudesse ser tirada da rocha? Quem poderia supor que pão no deserto cairia do céu? Quem poderia supor que com 5 pães e 2 peixes, mais de 5.000 pessoas poderiam ser saciadas a ponto de se enfastiar, de sobrar? Esses relatos que quebram a normalidade do nosso viver, porque o nosso viver, a nossa provisão via de regra, ela nos é concedida através do trabalho, né, do salário, dos negócios. Isso é o normal, essa é a ordem que Deus estabelece, mas Deus ele está muito acima, para que não paire dúvida nenhuma em nosso coração de que Deus pode nos conceder provisão de um lugar ou de um jeito que a gente não consegue nem supor, nem imaginar. A provisão do Senhor. Essa é a certeza que nós temos. Jesus, ele ensina os discípulos de que Deus, ele se ocupa até com a sua criação, até com a natureza, até com os passarinhos, até com os animais. A Bíblia testifica de que o sustento de toda a natureza procede de Deus. E Jesus Cristo, acertadamente, ele nos coloca muito acima da natureza, porque nós somos, na verdade, a coroa da criação. E se Deus se ocupa e trabalha para o sustento das coisas mais pequenas, o que poderemos dizer com relação a nós, que somos a coroa da sua criação, que fomos escolhidos por Ele, que fomos eleitos por Ele. E a coisa mais importante que Ele poderia nos dar, Ele deu. Ele não abriu mão de dar a sua própria vida, que foi a provisão mais necessária, mais cara que Ele podia nos dar, e Ele providenciou o seu próprio sangue, para que através deste sangue nós fôssemos remidos, fôssemos salvos. Deus não é um ser usura. Tudo que Deus faz, Ele faz de uma maneira quase que exagerada. Quando você olha para uma fruta e você vê a quantidade de semente, dependendo da fruta, e você parte uma fruta e você vê
como um mamão, por exemplo. Você sabe que uma baguinha daquela gera uma árvore. E dentro do mamão, a quantidade de sementes. Tudo que Deus faz em abundância. Porque é um Deus rico. Porque é um Deus dono de todas as coisas. Se nós cremos no amor do Senhor, o amor que Ele manifesta e que Ele tem por nós, manifestado na cruz, e nós cremos que Ele é o dono de todas as coisas, então nisto nós devemos descansar. Esse é o primeiro ponto. Devemos descansar porque a nossa provisão não vem de nós mesmos. Muito embora nós trabalhemos, muito embora a gente até derrame um suor, a gente faça esforço. Mas se Deus não colocar a mão, se Deus não abençoar, certamente nós estaremos em ruína. O cântico de Ana, lá em 1 Samuel capítulo 2, Ana exaltando a Deus, depois de perceber e saber que estava grávida, sendo ela uma mulher estéril, ele disse: Deus é o que dá a vida e o que tira a vida. Deus é aquele que enriquece e aquele que empobrece. Interessante que a Bíblia não diz Deus enriquece alguns e empobrece alguns, não. Deus é aquele que enriquece e empobrece. Ou seja, todo ganho e toda perda, em última análise, passa pelo crivo de Deus, pela aprovação ou desaprovação. Jesus Cristo que não cai um passarinho sem a permissão de Deus. Se Deus é o meu provedor, então eu posso descansar. Deus sabe o que eu preciso, mas Deus também sabe o que é o suficiente para mim. Para eu viver, para eu criar meus filhos, para eu até, quem sabe, ter uma vida mais confortável. Deus sabe. E é Ele que nos concede todas essas coisas. O Senhor, dele vem a nossa provisão. O segundo ponto fala do controle do Senhor sobre tudo. O controle de Deus, o poder de Deus sobre tudo é uma coisa simplesmente, a gente não pode pensar muito, porque senão a gente pira. Né? O nível do detalhe. A que ponto chega o detalhe da interferência e o controle de Deus? O controle sobre tudo. O controle, evidentemente, também, porque se é sobre tudo, sobre todos, até sobre a criação. Você tem dúvida alguma como é que esse peixe veio parar no anzol de Pedro? A palavra de Deus requer meditação. A palavra de Deus requer meditação. Exatamente como Jesus disse, aconteceu. Não é o fato de Deus saber o que vai acontecer, é o fato de que Deus é que vai fazer. E se Ele sabe o que vai fazer, Ele pode dizer com antecedência. Esse caminho percorrido por esse peixe até o anzol de Pedro é uma amostra do poder de governo, de direção, de controle sobre tudo o que existe. Sobre tudo, sobre o universo. Sobre o sol, que ele sustenta esse movimento da terra em torno dele, dos
dos satélites, de coisas grandes, de coisas que a gente fica abismado, mas o controle sobre um peixinho. Ele ordenou esse peixe até Pedro, e isso me faz lembrar o profeta Jonas, o desobediente Jonas, que depois se torna obediente. E quando ele é lançado no mar, pelos marinheiros, pelos que estavam, pela tripulação daquele navio onde estava Jonas, e ele é lançado num mar tempestuoso, debaixo de uma tempestade de vento, ele é lançado ali. Jonas está nas mãos de Deus. Por mais que alguém pudesse supor, e os próprios tripulantes, meu Deus, perdoa o que nós estamos fazendo. Esse homem está perdido? Não. Está tudo certo. Interessante que esse peixe que engole Jonas, ele encontra Jonas, ele foi em direção de Jonas, da mesma forma como aquele pequenino peixe. Ele manda o lambari, mas ele manda a baleia azul. Ele cura a febre da sogra de Pedro, mas ele ressuscita um morto de 4 dias. Um poder sobre as coisas grandes, mas sobre as coisas pequenas. Jonas é salvo por um peixe, mas o mesmo Deus que manda engolir é o mesmo Deus que manda vomitá-lo. Você acha que deu uma indigestão no estômago daquele peixe? Tu acha que Jonas era um alimento estragado, que fez mal? Deus simplesmente toca naquele peixe, faz aquele peixe. Olha só, irmão. Você imagina quantas coisas no universo estão acontecendo ao mesmo tempo em que Jonas entra dentro do ventre daquele peixe. Quantas coisas? Nas estrelas, nos astros, em toda a terra. E ele está com controle sobre tudo, irmãos. Sabe aqueles caras que ficam na frente na sinaleira, que pega aqueles copinhos, né? Eles começam com 2, né? Se eu for fazer com 1, eu deixo cair, né? O cara começa com 2, daqui a pouco passa com 4, meu Deus! Daqui a pouco o cara está com 8 copos e ele consegue controlar aquilo tudo. Agora você imagine o controle de Deus sobre todas as coisas. Deus tem esse controle. Ele parece que é especialista em ordenar peixe, não sei. Na verdade, ele é especialista em tudo, né? Mas peixe, olha que a gente vê. Aí Pedro lança a rede. Outro dia eu estava na frente da praia, eu e minha esposa, sentado na cadeira e vendo 2 pescadores. Me lembrei dessa história da pescaria infrutífera de Pedro e os seus companheiros, que ficaram tentando a noite toda, né? E é um trabalho árduo, porque a gente fica observando, não sei se lá Pedro usava a mesma estratégia. Dentro do bote, ou da bateira, ou da canoa, está uma rede gigante, enorme, né? Então um vai no remo e vai dando a direção, e o outro vai jogando a rede, né? E aí eles fazem um círculo, né? Esperam ali uma meia hora, começa a puxar a rede. Que trabalho que eles têm. E às vezes a gente vê, eu ficava olhando, né? Eles botando a rede, mas irmãos, uma rede numa circunferência de raio, de diâmetro mais ou menos, que dos 250 metros. Você imagina uma roda dessa, né?
colocada, esperada, depois colocado para dentro da canoa. E muitas vezes nenhum peixe. Às vezes um bagre. Que ainda fere a mão do pescador. E eles botam para dentro do barco. Ali eles esperam um pouquinho, vão para a praia. Daqui a pouco eles vão de novo. A gente vê eles vão de novo e eles fazem o cerco novamente. E Pedro pescou, ou tentou pescar. Trabalhou a noite toda. Nada. Eu vou dar um chute, eu não sei se eu estou certo, mas acredito que ele pescou na melhor hora. Os pescadores têm, a questão da melhor hora. Quando se vai pescar nas pedras, normalmente, vai na boca da noite, vai cedinho, tem um horário. Pedro ficou a noite toda, irmão. Não tinha peixe, irmão. Aí Jesus, Pedro, faz o seguinte, lança a rede. Senhor, de jeito nenhum, a minha experiência, a noite toda, senhor, mas nem um baiacu amarelo. Joga a rede, Pedro. Pode jogar. O que é isso, irmão? Senão alguém que tem um poder de atrair, um cardume para a rede de Pedro, irmãos. Isso me faz lembrar uma verdade que diz respeito a não termos essa ansiedade de corrermos atrás da bênção. Sabedores que, se o Senhor quiser, a bênção virá até nós. As pessoas correm muito daqui para lá, atrás da bênção. Aonde está a bênção? Aonde? E aquela pescaria não foi uma pescaria mais ou menos. Porque se ele tivesse pegado, irmãos, ali já uns 10 peixes, alguém já ficaria surpreso. Pô, aí tem coisa, cara. Pescar uma noite toda não deu nada, agora 10 peixes. Não, irmão. A pescaria foi ao ponto de que o barco estava quase indo a pique de tanto peixe. De onde é que veio isso? O Senhor que tem um controle sobre todas as coisas. Isso não significa dizer que nós devemos nos estribar numa certeza de que nós sempre teremos muito. Não, absolutamente. Deus revela esse poder sobre a natureza numa circunstância como o do profeta Elias, que quem sabe poucos de nós gostaria de passar. Mas é a demonstração do poder que ele tem sobre todas as coisas, sobre a natureza. Deus seleciona uma equipe de garçons com asas para servir o profeta Elias. Irmãos, e o Elias não tomava vinho espanhol, não tomava vinho italiano, ele bebia água do ribeiro. E ele comia carne, irmãos, não picanha, feita na brasa, não essas carnes agora, que está na moda, não. Ele comia pão e carne trazido pelos corvos. Alguém diz, puxa, mas não deve ser fácil você ser sustentado por Deus dessa maneira. Mas é assim que nós enxergamos, é o controle de Deus sobre todas as coisas. O poder, e sobre a própria natureza. Jesus Cristo um dia está em cima do barco, está dentro do barco com os discípulos, se levanta uma grande tempestade, vento, e a água começa a entrar, eles ficam apavorados, vão acordar o Senhor, está dormindo. Jesus está dormindo no barco, em cima de uma almofada. E aí ele desperta, Senhor, tu
não estás percebendo que nós vamos perecer, nós vamos morrer, Senhor. Ele se levanta e ele estende a sua mão no barco. Deve ser, eu acho que deve ser uma imagem linda, né? Ele com os braços levantados, ele ordenando a natureza que ele criou. E ele diz: vento, aquieta. Mar, fica lisinho, fica liso. Bonança, vem, bonança, vem. E aí eles olham tudo aquilo e eles dizem: quem é este que até a natureza, até o vento, até o mar lhe obedecem? Ele é o nosso Deus, que é o dono de todas as coisas, que é o responsável pela nossa provisão e é aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Finalmente, e acho que, me perdoe o Senhor se eu vou ser um pouco ousado na comparação que eu vou fazer. Eu quero falar sobre agora, finalmente, sobre a onisciência de Deus, sobre o conhecimento de Deus. Como assim o conhecimento de Deus? Havia, eu entendo, eu creio dessa forma, que havia uma grande quantidade de peixes naquele mar. Talvez até, irmãos, um mar de dimensões consideráveis, quem sabe até centenas de cardumes. Eu vou repetir. Muito provavelmente centenas de cardumes de peixe. Irmão, eu entendo que Deus, ele se provê de uma objetiva. Eu não sei se as pessoas conhecem esse termo, dentro da fotografia é muito conhecido, a objetiva, né? A objetiva de uma câmera. Você sabe o que é a objetiva? A objetiva é aquela parte da câmera que quanto mais potente, mais você consegue trazer para perto e mais você consegue focalizar o detalhe. A objetiva de Deus é uma coisa simplesmente absurda. Simplesmente não tem como imaginar, né? Você imagina que se ele olhasse de cima todo aquele lago, ele ia ver todos aqueles cardumes, centenas de milhares de peixes. Mas de repente a objetiva de Deus traz um peixe. Você já viu isso em televisão? Você vê uma gravura com centenas de pessoas e de repente a câmera aproxima e vai numa pessoa. Isso é a objetiva, né? Então Deus, ele viu aquele peixe. No meio de tantos peixes, ele vê um peixe. Mas ele viu mais, irmãos. Ele viu não somente o peixe. Ele viu que dentro do peixe havia uma moeda. Você está entendendo como a coisa vai se focalizando cada vez mais no detalhe, né? Centenas, milhares de peixes, e ele vai para um peixe, ou quem sabe para um cardume, e nesse cardume ele vai para um peixe, e nesse peixe ele vai para dentro do peixe. E dentro do peixe ele vê uma moeda. Mas o mais impressionante é que Deus não vê somente uma moeda. Porque você pode olhar de longe uma moeda, mas você não sabe o valor. Deus, ele puxa mais na sua objetiva e ele vê o valor da moeda. E Deus sabe que aquela moeda era suficiente para pagar o tributo dele e o tributo de Pedro. Isso tem que trazer, evidentemente, ao meu coração um sossego, uma tranquilidade, uma paz. Sabe por quê, irmão? Porque nós somos bilhões de pessoas nesse planeta. Bilhões! Já estamos em 7, não sei.
Estão querendo diminuir, né? Diz que já tem muita gente no mundo. Essa é a conversa que se ouve, né? A população está muito grande. Tem que diminuir a população. Você imagina 7 bilhões, não sei, 6, 7 bilhões de pessoas, e você diz assim, puxa, eu no meio de 7 bilhões de pessoas, e saber que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, sobre todos. Mas sabe o que acontece, irmãos? A objetiva de Deus, ela funciona exatamente como no caso do peixe. Deus vê toda a terra. Mas Deus vê o nosso Brasil. Se nós quisermos falar em circunstâncias da nossa nação. Mas Ele pode puxar mais a sua objetiva e Ele vai olhar a cidade de Itajaí, no meio deste mundo. E no meio dessa cidade, Ele puxa mais ainda, Ele vai ver você. De tal maneira que seria exatamente como se você fosse o único habitante dessa terra. Deus tem essa capacidade, no meio de bilhões de pessoas, e olhar para você. Ao mesmo tempo que Ele consegue olhar para cada um de nós. Deus olha para todos individualmente. Deus não vê uma multidão, irmãos. Isso é maravilhoso em Deus. Uma multidão eu posso ver, você pode ver uma multidão. Você pode ir num campo de futebol e olhar 50 mil pessoas, você passa o olho e você vê todo mundo. Mas Deus, Ele ao mesmo tempo vê cada um de nós. Mas Ele puxa mais ainda a sua objetiva. Ele vai para dentro de nós. Diferentemente de nós humanos, que olhamos as pessoas por fora, mas não conseguimos enxergar o coração. E mais, o mais íntimo do coração, Deus vai lá. Jesus Cristo, que é Deus, Ele se apresenta no livro do Apocalipse como aquele que tem os olhos como chama de fogo. Aquele que consegue penetrar o seu olhar aonde ninguém consegue. Sabe, irmãos, eu sou pequeno. Como diz a canção, eu sou pobre, eu sou fraco, no meio de poderosos. Mas os olhos do Senhor, eles alcançam o meu íntimo, o mais profundo do meu ser, num planeta com bilhões de pessoas, e Ele me vê a mim como se eu fosse o único morador desta terra. E o seu cuidado é sobre mim. É a onisciência, é o conhecimento de Deus. Ele conhece, irmãos, o nosso interior. E eu quero dizer mais. Nem seria e nem é atrevimento, nem vou dizer que é ousadia, eu tenho certeza que Deus vê partes do nosso coração que nem nós mesmos conseguimos discernir o que se passa. Puxa Deus, hoje o pastor falou isso, pastor Daniel, com família, com coisas, com trabalho, né? E por que muitas vezes essa tristeza? Deus sabe exatamente o que se passa. Porque a objetiva de Deus, ela vai no íntimo. E se nós pudéssemos falar até em termos de biologia, vai na menor partícula do nosso corpo. Até ali Deus olha. Por isso eu digo para você que nós devemos descansar nesse conhecimento, nesse controle e nesse poder de provisionar ao nosso viver. A gente precisa temor de Deus para falar sobre Deus. Na verdade, a gente treme, irmãos, quando a gente fala sobre Deus. Quando a gente fala sobre alguma doutrina, sobre algum ensino, é mais tranquilo, mas quando você fala sobre Deus, mas Deus é isso.
que essa convicção e essa certeza haja em nosso coração, de que tudo que eu preciso Ele tem. Tudo que eu preciso. Eu preciso. Não estou falando que tudo que eu desejo, mas tudo que eu preciso, isso Ele tem e certamente Ele pode me dar. Por mais inviável que seja a situação. Milhões de pessoas no deserto e o povo, Moisés, nós queremos carne, Moisés. Nós queremos carne. Nós não aguentamos mais esse maná. Estamos por aqui do maná. Não queremos mais maná. Nós queremos carne. Nós queremos comer carne. Deus disse, vocês querem carne? Moisés, diz para essa turma que eles vão comer 30 dias carne. Mas eles não vão comer um dia, 2 dias. Eles vão comer até sair carne pelo nariz. São palavras de Deus. Eles vão comer carne até sair pelo nariz. E aí Deus, Senhor, fala outra coisa aí, essa agora tu desse uma de piadista, né? Aqui no deserto, carne para todo mundo. Moisés, tu acha que a minha mão encurtou? Tu acha que eu não posso dar carne para esse povo aqui todo no deserto? E Deus ordena as codornizes e um bando gigante de codornizes, irmãos, voando baixinho. E todo mundo começou a pegar e comeram carne, mas muitos pereceram. Esse é o nosso Deus, que nós não podemos jamais nos esquecer. É verdade que não vemos coisas extraordinárias nos nossos dias? Sim. Porque Deus não é um Deus exibicionista. Deus sabe quando deve manifestar o seu poder. Deus ficou quieto 400 anos, permitindo que Israel estivesse cativo no Egito, durante 400 anos em silêncio, irmãos. Imagina, se fosse nós, com todo o poder, certamente nós gostaríamos de manifestar esse poder toda hora. Deus não é assim, Deus não é um Deus exibicionista. Mas Deus quer que a gente saiba que Ele é tudo isso que a gente fala. Gideão disse, puxa Senhor, até onde o que ouvimos a teu respeito é verdade, que os nossos pais contaram, as coisas que fizesse lá no Egito, parece que Deus se ausentou, parece que não é mais o mesmo Deus. Não, Deus é o mesmo ainda faz essas coisas, Gideão, e eu vou mostrar para você que eu faço. Vou entregar essa nação inimiga na mão de 300 homens, para que este povo, o teu povo, não diga que foi pelo seu próprio braço que venceram a nação inimiga. É o nosso Deus. Fique de pé em nome de Jesus, amado. A minha oração é que você possa sair firmado. Que você possa sair aqui estribado, irmãos, nessa confiança de que, muito embora o mundo esteja num estado tão conturbado, muito embora a gente tenha visto, esteja vendo coisas que a gente considera injustas, a gente está vendo tanta coisa, mas a visão que nós temos que ter em nosso coração, em nossa mente, é o poderoso eu sou, assentado no seu trono. E tudo acontecendo debaixo do seu olhar. Ele olha para você. Ele cuida de você. Ele se ocupa com você. Você é filho dele. Ele te ama. Ele deu a sua vida por você. E ele sabe que você precisa. Ele pode todas as coisas. Aleluia. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor, eu recebo, Pai, a Tua palavra. E penso, Senhor, que os Teus filhos também a recebam no coração. Independentemente, Senhor, do que a gente esteja experimentando ou esteja prestes a ver,
Que o nosso coração possa se firmar em Ti. Que a nossa alma possa gozar da paz que excede todo o entendimento. Obrigado, Senhor, porque entendo que esse é o Teu desejo, que a gente descanse em Ti, que a gente confie em Ti. Acho, Senhor, que não queres que nós Te entendamos. É presunção demais, eu acho, Pai. Mas que nós creiamos em Ti, na Tua provisão, no Teu poder e no Teu conhecimento. Nós oramos em nome de Jesus. Leva-nos, ó Pai, em paz. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua presença maravilhosa, a presença do Teu Espírito. Traz-nos sossego à alma, Pai. Nossa alma precisa de sossego. Quantas almas, Pai, estão cansadas e sobrecarregadas por causa da preocupação. Visita cada coração, eu te peço, no nome de Jesus, para a Tua honra, para a Tua glória e para Teu louvor. Assim te pedimos. Amém. E graças a Deus. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus, amado? Amém?